Eu quero convidar os irmãos a abrir aí as suas Bíblias. Números capítulo 13 é o nosso texto base para a gente poder aprender um pouquinho daquilo que Deus tem reservado para nos falar e que fala desde o Antigo Testamento, com ensinamentos e com direção para a nossa vida espiritual. Números capítulo 13, a partir do versículo 1, ele começa aqui contando esse acontecimento do povo caminhando para a terra prometida. E o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São esses os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Osés, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Ele vai dizendo, dando algumas orientações para aqueles que são chamados espias, homens que foram enviados através de uma ordem do Senhor por Moisés para dizer: entre naquela terra. Essa terra é uma terra que o Senhor nos prometeu. Na verdade, o Senhor não só tinha prometido há muito tempo atrás, mas o Senhor já tinha entregado nas mãos, então, do povo de Deus, do povo de Israel. Amados, é importante, e às vezes eu li esse texto todo aqui, né? E às vezes é meio chato a gente ler aqui, da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José, enfim, né? Todos esses aqui que são os 12. E às vezes é chato a gente ficar lendo, olha esse aqui, filho de tal. Mas é interessante quando esse texto e quando essa narrativa, quando essas citações, quando diz envia o fulano, filho do ciclano e tal, e no início ele diz que eram todos cabeças da tribo de Israel, eram príncipes que estavam sendo enviados ali. E é interessante, então, quando esse texto, ele nos revela através desses nomes aqui, e ele nos traz uma revelação dizendo o que para nós? Aqui, normalmente, ele cita um nome, dizendo que eram lideranças, eram príncipes das tribos, ao mesmo tempo em que ele diz: olha, eu envio o fulano, que é filho do ciclano. Como que é interessante isso da palavra de Deus. E o que isso remete a nós? O que isso nos ensina através dessa palavra? Muitos de nós, eu quero falar aqui para pais e também para filhos, quando nós somos enviados, quando nós somos vocacionados para aquilo que Deus está nos prometendo e diz: olha, isso aqui já é teu, eu estou entregando para vocês. Creem, acredite que isso é para vocês. Mas o tempo vai passando e os dias vão chegando e as coisas vão acontecendo e nós vamos nos esquecendo das promessas de Deus. Nós vamos esquecendo da nossa fé, de crermos naquilo que o Senhor diz para nós. E quando nós olhamos para esse texto, nós que somos pai, olhamos para essa responsabilidade. Qual é a prova de fé que eu tenho deixado para os meus filhos? E para os jovens, para os filhos que aqui estão, que são enviados com toda a força, como que eles têm vivido esse crer em Deus e crer nas promessas, e crer nesse Deus que é grandioso, que é maravilhoso e que é poderoso? Amados, quando nós somos filhos de pais que creem, nós também vamos crer. Eu tenho meu filho, eu preciso crer todos os dias para que ele também cresça crendo nesse Deus. Para nós que somos líderes, nós precisamos ser exemplos de fé e de crer nesse Deus, para que os nossos liderados também nos usem e nos veem como exemplo, para que eles também sigam crendo nesse Deus. E é por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é: o fôlego de vida de um cristão é continuar crendo. Amados, é interessante quando o povo aqui foi enviado, e eu quero agora
voltar um pouquinho com vocês aqui no capítulo 10, ainda de Números, capítulo 10, no versículo 11, e ele vai dizer assim, para você prestar atenção: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. É interessante, eu queria que vocês guardassem essa data. Olha o que ele está dizendo: aconteceu no ano segundo, no segundo mês. O que é esse segundo ano do segundo mês? O povo tinha saído do Egito, da escravidão, então estava completando 2 anos e 2 meses que eles tinham saído lá do Egito, da escravidão, da luta ali contra o faraó que os aprisionava. Fazia apenas 2 anos e 2 meses, é o que está dizendo aqui. Aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, e que a nuvem se ergueu, e eles começaram então a marchar em direção à terra prometida. Durante esses 2 anos, é interessante, depois se você quiser ler ali o final de Êxodo, o final de Êxodo ali, quando eles vão saindo ali da escravidão, saindo do Egito, começando a entrar em direção à terra prometida, tudo aquilo que foi acontecendo, e é bacana você depois ler isso daqui, estudar esse texto, onde vai acontecendo tantas coisas na vida deles, coisas boas, coisas ruins, lutas, enfrentamento, a luta pela sua própria sobrevivência, mas coisas maravilhosas aconteceram da manifestação do próprio Deus, e aqui é uma delas, quando estava dizendo que eles saíram em marcha e a nuvem de Deus o acompanhava. E o texto vai nos ensinando que quando a nuvem do Senhor de dia, ela era uma nuvem que trazia sombra. E à noite era uma nuvem de fogo que clareava o caminho para que eles andassem. E é interessante às vezes a gente trazer essas datas, por quê? Porque a gente fica na mente assim, né? Olha, o povo do deserto andou por 40 anos por conta da desobediência, andou por 40 anos, e a gente tem a impressão de que eles saíram lá do Egito e aí começaram a dar volta, né, sem que chegasse lá, mas não foi assim. Aqui eles estavam apenas 2 anos, o Senhor usou para ensiná-los. Olha que interessante, tantas coisas eles aprenderam nesses 2 anos, mas agora eles estavam parados em um determinado lugar, onde havia ali a manifestação da presença de Deus, coisas grandiosas e maravilhosas, e ali o Senhor também foi ensinando coisas a eles ali, e foi dando ordens para Moisés para distribuir, colocar líderes sobre eles, colocar cabeça por 100, por 1000 e tal, sobre orientação até inclusive do sogro de Moisés, o Jetro. Ali o Senhor foi dividindo também, preparando as tribos, dividindo ali os exércitos, colocando cada um encaixado no seu lugar, preparando os levitas, aqueles que preparavam o culto, enfim. Foi ali preparado o tabernáculo, onde a presença de Deus, amados, eles passaram 2 anos sendo treinados e preparados pelo Senhor, para que então agora, eu imagino a mente de Deus assim, né, olhando para aquele povo e dizendo assim, ó, está tudo pronto, agora está tudo ok, todo mundo já aprendeu, já passou pela todas as experiências, já desconectaram daquele mundo terrível, cruel, o mundo de idolatria, de vida longe de Deus, mas agora, e é interessante que quando nós vamos encontrar em Êxodo capítulo 19, por isso que eu vou andar bastante aqui na palavra, olha como é que é interessante que diz aqui em Êxodo capítulo 19, no 3º mês, olha como é que é interessante, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Aqui começa. Para trás tem toda a história, tem todos os acontecimentos, mas aqui é como se o Senhor falasse, agora nós vamos começar a caminhada, nós vamos começar a escrever uma história diferente, porque agora, ele está dizendo aqui, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Agora nós entramos no deserto para aprender. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Olha como que é interessante. 3 meses,
saíram do Egito. Quando eles entraram então no deserto do Sinai, o Senhor então disse assim: para tudo. Agora, Moisés, sobe aqui no monte, eu vou falar com você e você fala com o povo, porque a partir de agora vamos escrever uma nova história. Eu vou fazer a história de vocês hoje serem transformadas. Eu vou fazer de vocês homens e mulheres fortes, tementes, poderosos, arrojados, olhando para esse Deus Todo-Poderoso. E nada vai deter vocês. E foi assim exatamente que aconteceu. E aí de repente, voltando lá então para Números 13, aí o Senhor então aqui, ele olha para aquele povo, ele olha para aqueles homens, líderes, ele olha para aqueles príncipes, cabeças das tribos, e o Senhor aí através de Moisés ainda faz uma marcação, né? Como se fosse assim: Isaque, filho de Abel, tira para cá, você vai ser um dos que vai. E eu imagino, amados, aqui humanamente falando, que certamente nesse momento em que havia ali aquela chamada, vamos dizer assim, era escolhido no meio daquele povo a nata daquele povo, para dizer: esses aqui estão sendo bem preparados. Aí eu imagino ele dizendo assim, da tribo de Judá, vou chamar um da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, deu um passo à frente. Aqui, por exemplo, né? Luísa, filha do Marcos, deu um passo à frente. Por que o Senhor estava fazendo isso? Porque eram homens extremamente já preparados, capacitados pelo Senhor. Já estavam 2 anos caminhando pelo deserto, vivendo a experiência com Deus. Milagres, coisas grandiosas. Interessante aqui no Êxodo capítulo 23. Em Êxodo capítulo 23, quando o Senhor diz assim, 23, 20, ele vai dizer assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente te ouvires a voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos seus adversários, porque meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus e os destruirei. Aí ele vai dando algumas orientações: não adorarás os seus deuses, nem te darás culto, não farás conforme, enfim. E o Senhor vai dizendo para eles: olha, vocês vão enfrentar esses gigantes lá. O Senhor os avisou, amados. O Senhor alertou eles de que tudo isso eles iriam enfrentar. Mas ele disse para eles: meu anjo estará à frente de vocês. Nada poderá destruí-los e nem derrotá-los. Nada poderá desanimar vocês. Mas aí, finalizando para o texto, aí os espias foram, 40 dias, passaram lá visitando a terra, olhando a terra. E de repente, Moisés, depois deles verem a terra, de voltarem de lá, aí houve o momento do relatório. Chega então aqueles que foram enviados. Eu imagino, amados, quando Moisés olha e vê eles chegando, já havia uma orientação lá para que o toque de trombeta, se tocasse a trombeta uma vez, era para os líderes virem. Se tocasse 2 vezes, era para uma certa informação. E enfim, eu imagino lá então, no toque daquelas trombetas, o povo ouviu então que era um chamado geral, era uma convocação geral, e o povo veio então, e Moisés ali muito animado, certamente. Aí disse aqui no capítulo 13 de Números, versículo 25, ao cabo de 40 dias voltaram os espias de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, de Cádiz Barneia. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite, mel, e é o fruto dela. Mostraram então. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas também. Vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus. O Senhor já tinha falado tudo isso para eles. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra que devora
os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E aí você conhece parte dessa história, não dá para a gente ficar aqui muito porque o tempo é curto. Mas, amados, de todos aqueles que foram enviados, apenas 2 creram verdadeiramente. E eu fico aqui imaginando a decepção de Moisés de ter escolhido aqueles que eram verdadeiramente crentes, filhos de crentes, criados no meio da igreja. E a frustração de Moisés quando eles chegaram e disseram, lá não tem nada para nós. Uma coisa que o Senhor já tinha dado a eles, já tinha entregado nas mãos dele. 2 anos no meio do deserto sendo preparados para aquilo. E de repente eles chegam e olham e dizem, não. E olha como que o Senhor já tinha repetido para eles, vocês vão encontrar isso, aquilo outro, vocês vão encontrar tudo isso, mas eu estou com vocês. Amados, e trazendo para a nossa vida hoje, o medo e a incredulidade levou o povo à ruína. E fica essa pergunta para mim e para você através dessa lição. O que falta para mim e para você, para que a gente verdadeiramente creia? O nosso Jesus lá na cruz do Calvário, ele disse que ele pagou o preço por nós, por tudo. Nos entregando de graça, uma vida nos entregando nas nossas mãos e dizendo, ei, assim como Moisés falou, ei, já está tudo nas mãos de vocês, assim como nós ouvimos o testemunho hoje, já está entregue, o que mais que vocês precisam? A única coisa que falta é vocês apenas crerem. E ele nos avisa também das dificuldades e das lutas que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, mas ele disse, eis que eu estou contigo todos os dias, eu estarei convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Amados, então nessa noite o Senhor nos traz aqui através da revelação dessa bela palavra de Deus e pergunta para nós, para mim e para você, até onde vai a nossa incredulidade? Até onde vai a nossa fraqueza diante de Deus? Até onde vai a nossa falta de fé? Até onde hoje, através de uma palavra dessa, nós somos alimentados e cremos naquilo que o nosso Deus é diante de nós, e amanhã, quando nós saímos daqui e enfrentamos os gigantes da terra prometida que Deus tem para nós, e nós já recuamos. E uma outra coisa que eu quero trazer para nós é a responsabilidade com os nossos filhos, porque o dia que o Senhor disser para os nossos filhos, vai, eu quero que o meu filho creia, porque ele sabe que o meu pai creu até o fim. E para os jovens aqui que serão enviados, quando vocês são enviados, que vocês honrem os seus pais dizendo, se o meu pai não creu, eu vou crer por ele, porque o Senhor está me dando garantias de que o anjo dele vai diante de mim. E Ele vai diante de nós. Amados, o Senhor nos chama hoje para essa responsabilidade. E Ele diz para nós, deixa de ser covarde. Levanta, resolve as questões que você precisa resolver. O tempo chegou. Nós precisamos entender que esse Deus que nós servimos, Ele é maior do que aquilo que nós imaginamos. Nada pode nos deter. Nós encerramos esse culto hoje. E o meu coração, amados, se alegra muito em o Senhor nos trazer aqui para dizer para nós, eia, levanta, tome posse, assuma o seu lugar, eu já entreguei a vocês, já está nas mãos de vocês. Pare de ficar apegado na pouca fé, no desânimo. O que tem nos impedido? Será pecado, será tribulação, será angústia, será perseguição? Nada poderá nos separar do amor de Cristo, nada poderá nos afastar de Deus, amados. E se está faltando em nós crer, ter fé para crer, para dizer que o meu Deus, amados, e olhar para esse texto, para esse exemplo que o Senhor nos dá, de homens que estavam sendo preparados e capacitados, e de repente o Senhor olha e fala, cadê os covardes que eu enviei, avisando eles de tudo que eles iam encontrar, mas dizendo como que o anjo iria diante deles, e eles voltam desanimados, fracassados, dizendo, não vamos tomar posse do que Deus nos entregou, não, porque nós somos nada. Nós não temos Deus diante de nós. Será que eu e você não estamos fazendo isso também? Será que o nosso Deus é tão fraco, é tão pequeno, que em vez dele nos carregar, é nós que temos que carregar ele? Como muitos fazem por aí, levam de uma casa para outra, aqui, pega agora o Deus e carrega ele. O meu Deus não é assim, o meu Deus é ele que me carrega nos braços. Quando eu preciso de cura, quando eu preciso de resposta, quando eu preciso de provisão, é esse Deus que me pega pela mão e fala, eia, vamos, assuma, entre na terra prometida, porque eu já entreguei a vocês.